Pessoal, então vamos continuar nosso material. Nós vamos encontrar alguns elementos muito interessantes aqui no sistema artístico, né? Vamos ver como é que a gente consegue interagir com essa informação aqui. E eu vou pensar no entretenimento. A arte serve para entretenimento, e isso vocês sabem, porque tem filmes que vocês já assistem que não é para aprender nada, é só para curtir, passar tempo, novela também. Tem teatro também, são entretenimentos que vêm somar na nossa capacidade de buscar prazer, descansando, divertindo, agregando informação. Então, quando eu trabalho com a ideia de entretenimento, eu também produzo textos. Por exemplo, todo mundo vê nos livros didáticos aí, opa, eu arrancando meu material aqui. Todo mundo vê no livro didático umas tirinhas que são alguns desenhos, quadrinhos pequenos, desenhos com algumas expressões, algumas piadas, algumas anedotas, algumas críticas. Como que chama esse gênero de texto? Tirinha. São as tiradas pequenininhas, são uma tira só de papel. Então chama-se tirinha. Vamos marcar para gênero artístico aqui. Vou pensar na charge, ou em charges, que são aquelas imagens, também com uma piada, uma expressão ou outra escrita, né, de jornal. São charges. Tirinha retinha, a charge às vezes é um desenho maior. Né? Então são tipos, são gêneros textuais, cuja essência não está vinculada só na palavra, porque eu também tenho a linguagem não verbal, que é o desenho, induzindo parte da mensagem que é conduzida pela palavra. Tá vendo só? Então, além disso aí, eu tenho os cartoons. E aí vai, etc e tal. Gibi faz parte dessa linha temática aqui do entretenimento. Então, há uma diversidade tão grande, se a gente for pontulhar tudo, esse espaço não dá. Nosso tempo é muito pouco. Existe também um elemento que é artes, vou colocar aqui o nome todo, porque senão fica meio fora. Só plásticas não funciona, né? Artes plásticas. As artes plásticas está vinculado ao gênero, ao sistema artístico ou à categoria artística. Tá? São artes plásticas. Posso pensar em escultura, pintura, né? Tem uma certa variedade. Vamos começar então com escultura, pintura, e aí tem uma variedade desse elemento. Hoje até as pinturas de prédio estão levando em consideração detalhes que tornam uma textura diferente, né, uma técnica diferente, e isso faz com que produza um efeito diferente no resultado final. É a arte também. Porque senão a gente fica pensando que arte é só num quadro, numa tela, e não é. Se tratando de pintura, aquilo que eu remodelo com uma técnica diferente, com uma proposta diferente, e alcanço um resultado diferente, faz parte das artes plásticas. Tá vendo só? Então há uma variedade muito grande, e eu gostaria de falar aqui de um que é uma pintura de parede em rua, que chama-se grafite, e não tem mais nada a ver com grafite. Antes era com grafite, passou a ser com tinta. Tá vendo só? Você fazia, tá vendo? Até com carvão se fazia o grafite. E agora? Só com tinta spray. Tá vendo? E tem materiais lindíssimos aí. Quem tem a Netflix em casa, assina a Netflix, a Google deixa disponível algumas imagens, que são produzidas aí no planeta todo, em nas mais diversas cidades, e aí são pinturas feitas com grafite, coisa extraordinária. Então, nós precisamos entender que tem mais coisas, não dá para a gente falar de tudo, que a categoria ou o sistema artístico tem uma natureza de gênero muito ampla e que vai desde a literatura, com conto, crônica e poema, até a música, cuja essência não é a palavra escrita nem falada, mas o som,
né, a palavra escrita ou falada é uma, vamos dizer assim, uma parceria feita nessa direção. A dança com balé clássico, quadrilha, twist, forró, o drama que está na novela, no filme, na peça teatral, entretenimento, tirinha, charge, cartoons, etc. As artes plásticas, escultura, pintura e grafite. E aí tem mais coisas, né? A gente for pipocar tudo, a gente não para. Mas quero encerrar com a função. Precisa ficar bem claro aqui para a gente, bem compreensivo, que isso tudo atende a determinadas funções. Por isso que a arte, de todas as maneiras, é algo que vem materializar parte da cultura em que nós fomos criados e educados. Então, é uma cultura social, né, baseada numa cidade, baseada num bairro, baseado no estado, num país que é diferente dos outros, tá? Há uma cultura familiar que é baseada na cultura do local em que se encontra, mas que tem diferença de outras famílias, que são células menores desse conjunto social. Então, cultura é uma coisa muito ampla, né? E tem uma variedade extraordinária. E o gênero textual e o canal, o meio de expressão, interferem no resultado. Por isso que o gênero ele está sempre vinculado a uma forma de expressão e a função que aquilo executa na sociedade, ok? Então, vejamos uma coisa muito simples. A arte tem um papel lúdico. O que é lúdico? Entretenimento, de brincar, de rir, de se expor e etc, né? Há um papel lúdico, há um papel catártico, que é de catarse. Ou seja, por que eu produzo arte? Porque eu sou depressivo, ansioso, tenho transtornos mentais, e a arte me serena, me tranquiliza, eu faço isso aqui, eu me sinto realizado, eu me sinto bem, tá vendo? Então isso é um processo catártico que a arte, quando à medida que você está produzindo arte, ou assistindo, ou visitando museus, ou galerias de arte, você está ali curtindo uma coisa diferente, né, e descarregando as emoções, as tensões, etc. Acabei de dizer que a arte representa uma questão social, né, e nesse aspecto é familiar, e é pessoal, e é uma representação também de grupo, porque a arte busca copiar a natureza de expressão que ela está apresentando. Então, ela vai buscar na nossa realidade social, na realidade da vida de uma determinada sociedade ou grupo, elementos para se constituir. Quem faz isso? A arte sozinha? Não, o artista que tem a sensibilidade de observar e construir tudo isso, assim como eu fui fazendo nessa ordem para poder explicar dessa maneira. Ok? Ficou um quadro específico. Vamos lá, gente. Então, de todas essas funções que eu apresentei, ficaram faltando duas que eu introduzi sem falar que era função. O elemento estético. Por que é uma função? Porque eu, utilizando de técnicas diferentes, eu produzo imagens diferentes e mexo na manifestação ou na forma de expressão. Essa manifestação artística é estético. Então, vou fazer uma escultura de uma pessoa. Eu posso fazer aquilo fidedignamente e buscando a proporção ideal. Eu gostaria que todo mundo se observasse, ninguém tem os dois braços com a mesma espessura. Ninguém tem as duas pernas com a mesma espessura. Ninguém tem o rosto, você dividir no meio certinho, com as duas faces idênticas. Tanto é que se você olhar de um determinado lado, você tem um perfil que é diferente do perfil do outro lado. Você pode gostar mais do seu lado esquerdo ou mais do seu lado direito. Né? Por quê? E outra, quanto mais proporcional for queixo, nariz, a posição do olho com relação ao restante da cabeça, né? Os dois lados do rosto, proporcional mão, pé, perna, corpo, tronco, tá vendo? Essas proporcionalidades são questões estéticas. Quando é que nós falamos que alguém é muito bonito? Quando condiz com a forma de beleza que a gente gosta.
Mas, em verdade, existe uma beleza padrão, que não é que a revista divulga, nem televisão, nem cinema. A beleza padrão é aquilo que é proporcional. A beleza está na proporcionalidade. Nem no exagero de A, nem de B. Às vezes uma pessoa é muito nariguda, mas aquele nariz no rosto dela, já que tem olho grande, boca grande, gera uma certa harmonia. E essa harmonia indica uma certa proporcionalidade, isso traz o que a gente chama de beleza. Não é uma beleza particular, é uma beleza em função de que todo aquele organismo é proporcional. Quando a gente busca melhorar o aspecto estético de qualquer coisa, eu estou trabalhando com uma das funções da arte, que é o estético, e é uma categoria de texto. Está vendo? Então, esses elementos faz com que quem tem essas noções observe o outro por outras ideologias que não seja coisa muito fútil, muito do cotidiano. Por quê? Porque está enxergando muito longe o que está por trás daquilo que está acontecendo. Então tem a questão estética e onde é que nós estamos trabalhando os assuntos vinculados ao sistema artístico? Onde? Na escola. Por isso, acima de tudo, utilizando nesse espaço que nós estamos, a arte, uma das funções da arte é pedagógica. A arte é pedagógica. Eu estou utilizando esse material para nós educarmos os nossos sentidos e percebermos detalhe em um mecanismo, em ferramentas, em componentes, em coisas, em meios de manifestação, em capacidade, em talento de criar, em cima desse material disponível, né, em torno de uma cultura, de um conhecimento. Então, estou utilizando a própria arte para falar da arte e para construir essa estrutura para que todos consigamos entender a unidade e os mecanismos que estão em jogo para produzir esses resultados. Então, quando eu utilizo a arte para ensinar, eu estou utilizando a função pedagógica da arte. E com a função pedagógica da arte, eu falei do aspecto lúdico, da brincadeira, não é? Da piada, do riso, né? Da anedota, catártica como terapia, né? Como uma atividade para diminuir a tensão, a correria, o desespero, né? O pânico, a ansiedade, o medo, etc. Né? Social, como registro da cultura de um determinado povo, de uma determinada localidade, de uma determinada família, né? E aí estético foi aquilo que nós falamos o tempo todo, ok? Pessoal, assunto novo para a gente aí, aproveitando as atividades que nós já fizemos em torno da tipologia textual, do gênero, categoria ou sistemas de texto, nós vamos agora tentar compreender como é que o significado da palavra recebe o amparo geral do contexto, que é o texto geral. E aí eu poderia chamar a atenção para um texto em especial, que é a parábola. Ou a parábola, ou de vez em quando a gente ouve fábulas. A parábola é um pouquinho diferente da fábula, mas todas as duas narrativas têm por objetivo uma lição de moral no final. Então tem uma lição de moral. Não é chamando a atenção de ninguém, não. É fazendo refletir nas questões. O fato é que a parábola utiliza-se de figuras de pessoas, de acontecimentos do cotidiano, né, fatos do comunzão mesmo, né, elementos da cultura campesina, né, raramente entra questões de animais se relacionando, né, a parábola está mais vinculada a uma lição madura da figura metafórica, né, que seria uma linguagem metafórica, uma linguagem conotativa, em que há uma figura maior. Então a palavra, não é que ela perde o significado original dela, mas é que ela se submete o significado original ao significado do contexto. O
Isso também acontece na fábula, também é gênero. Estamos falando de gêneros textuais para cair na questão da linguagem figurada e da linguagem denotativa ou dicionarizada. Tá? Quando eu penso na fábula, a ideia é outra. Tem a lição de moral, mas eu conto casos, fatos, relacionando animais. Os animais estão se relacionando e acontecem coisas ali que explicam leis sociais, acontecimentos sociais, noções e críticas sociais. Então, nesses dois tipos de texto, nesses dois gêneros de texto, a palavra deixa de ter um significado apropriado, só dela, dicionarizada, e passa a ter um significado do contexto, tá certo? Eu vou começar com uma coisa muito simples, depois a gente entra nesse detalhe para poder definir melhor. Vamos começar com, já que nós estamos falando de palavra, falando de tipos, sistemas e gêneros de texto, então nós vamos começar com palavras e a semântica. Então, o que é a semântica? A semântica, palavra todo mundo conhece. Palavra pode ser verbo e pode não ser verbo. Eu estou falando de categoria gramatical. Substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, são 10 classes gramaticais. Então, palavras. Quando eu falo que no princípio era o verbo, eu não estou dizendo que era a palavra, mas era a palavra que indica ação. Tá vendo? Porque tem um contexto nisso aí que quer fazer esse sentido vir à tona. Semântica sai do radical sema, que o sinônimo de sema é significado. Então, semântica é a ciência que estuda o significado da maneira como ele é produzido no interior do contexto. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Pensa para a gente em uma palavra, pensa aí para a gente, em uma palavra que pudesse ter mais de um significado, uma só palavra, com a mesma escrita, com a mesma pronúncia, com o mesmo som, que tivesse mais de um significado em um contexto diferente. Dá para pensar aí? Tá bom. Enquanto vocês pensam, eu vou colocar um celular ali para carregar. Então a gente retoma, falando das palavras e da semântica, com aquela proposta inicial. Eu vou pegar uma palavra que eu vou colocar assim, quer ver? Vou falar para minha menina, eu tenho 3 filhas, vou falar para uma delas assim. Vamos ver se a gente consegue entender. Você vai mesmo sair com esta saia curta? Você vai mesmo sair com essa saia curta? É isso? Posso fazer como interrogação, eu posso só fazer uma afirmação. Né? Qual é a palavra que eu estou querendo levar em consideração aqui? Vou escrever outra aqui, aí vocês tiram a conclusão. Tem 2. 1, 2, eu vou fechar 3 com essa, hein? Só para a gente entender. Curta as férias. Qual é a palavra que está em 2 contextos distintos com classe gramatical diferente? Eu falei de classe gramatical, eu falei das 10, beleza? Curta e curta. Pessoal, se alguém diz que uma pessoa vai sair com uma saia curta, então ela é curta mesmo. Saia já é curta. Saia é uma expressão que reduz o tamanho do vestido. Saia, então, já é uma roupa curta. Agora, você vai ver sair com esta saia curta, então tem que ser muito curta.
Ok? Curta aqui é adjetivo. Saia é um substantivo. E curta é um adjetivo que é a qualidade minúscula da saia. Curta aqui é verbo. Então, curta as férias. É um verbo. Por quê? Eu curto, tu curtes, ele curte. Nós curtimos. A curtida do verbo curtir, gozar, vivenciar, experienciar as férias. Então, você vai ver sair com essa saia curta, é adjetivo, qualidade de saia, substantivo. Curta é um verbo que indica curtir o quê? Um verbo transitivo direto. Então é um VTD, verbo transitivo direto. Ok? Então, fazendo uma publicidade para filmes de curta metragem. Então, olha que coisa legal, que expressão legal é essa. Filmes de curta metragem. Vocês já estão sabendo que as palavras vão perdendo as suas metria específica de quando surgiram em função do significado que se tinha na época. Quer ver uma coisa interessante? Vou pegar nessa mesma linha. Cinema. Era um cinematógrafo. Cinematografia é a arte de escrever com imagens, registrar com imagem. Então, onde eu exponho o resultado da arte de registrar com imagens, é um cinematógrafo. Só que houve uma abreviação, porque o pessoal começou a chamar tanto para ir no cinema, que o tógrafo caiu. Ok. Hoje ninguém mais vai ao cinema. Todo mundo vai ao cine. Cinematógrafo já é agora só cine. Foi diminuindo, foi abreviando. Então, filmes de curta-metragem já não são mais filmes de curta-metragem. Quando você vai assistir um longa-metragem, você assiste um longa. Todo mundo sabe que você está falando de um filme que tem duração maior do que 1h30, 1h40, 1h45. Passou de 1h45, 1h50, passou desse tempo, já é um longa-metragem. Então, o adjetivo curta e o adjetivo longa já estão substituindo a palavra metragem, estão deixando de ser adjetivo, eles continuam no plano aqui do adjetivo. Eles estão deixando de ser adjetivo para ser um substantivo. Então, uma produção de filmes de curta-metragem, né, empresas, estúdios, fez a seguinte proposta. Não está com muito tempo que essa proposta saiu, não. Juntou esses dois significados, adjetivo, substantivo, verbo, e um adjetivo substituindo o substantivo, então ficou um adjetivo substantivado. Olha que legal. Ficou um adjetivo substantivado. Então, eles começaram a convidar as pessoas para curtir. Curta ou curta. Legal isso aí, ficou? Curta ou curta? Curta o quê? Então, verbo transitivo direto, curta. O quê? O curta-metragem. Só que aí você já sabe que longa é um filme grande e curta é um filme pequeno, em função da abreviação e da economia linguística e da preguiça da grande massa. E é mais rápido de comunicar, e a proposta é essa, né? Pessoal, o cérebro foi produzido para não fazer esforço. Por isso que a tendência da linguagem é sempre ser abreviada, cortada, né? Até certo ponto ela é até truncada.
né? É violentado, não fica quase nada dela para dizer qual a sua origem. Como é símile. Eu gostaria de perguntar, alguém aqui na sala conhece cinematógrafo? Nem os avós de vocês conhecem mais cinematógrafo. Então, assista ou curta, que é curtir um curta-metragem. Certo? Essa era a proposta do estúdio de filmes cinematográficos. Ok? Obrigado.